Pessoal, bem-vindos a mais um episódio desse MetaCast. Vamos lá, que hoje tem coisa muito boa pra falar. Oi, filho! Oi, você quer vir aqui? Vamos lá, galerinha. Gente, eu voltei de uma gravação agora há pouco. Eu tava lá fazendo um podcast e, cara, foi talvez a melhor entrevista que a gente fez com alguém do mercado imobiliário. Esse vídeo não vai ser sobre o mercado imobiliário. A gente já falou um pouco sobre isso e já vai ter vídeo aula sobre isso. Mas eu percebi que a gente já falou sobre cashback tokens ou tokens de cashback algumas vezes e eu já falei inclusive no podcast que ia ter conteúdo sobre isso para vocês e eu acabei de me tocar que eu não entendo no detalhe ainda, nem sobre o que é, o que faz. Então, cara, por que a gente não aproveita esse momento? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso para vocês. Então vocês me perdoem se o maior exemplo que eu vou dar tem a ver com o mercado imobiliário, mas é que de fato é o melhor exemplo que eu tenho para dar para vocês. Eu posso usar o Cashback Token como base para falar sobre vários assuntos aqui, mas eu acho que a melhor maneira de vocês entenderem o que esse token faria na vida real é com alguma coisa que já está acontecendo hoje. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos deixar muito claro. Eu vou citar a Vitacom aqui, que é uma empresa que eu adoro, uma consultora, que eu adoro, mas eles não são patrocinadores do canal. Gostaria muito que fossem. Eles são exemplo em muitas coisas dentro desse mercado e dentro do nosso mercado, talvez pioneiros na adoção de criptomoedas, tá? Ou melhor, criptoativos. Eles não são patrocinadores, queria que fossem, mas vamos falar sobre eles aqui. É bom a gente citar exemplos bons. Vamos começar hoje então? Vamos lá. O que é um cashback token? Isso aqui não é para ser uma videoaula, mas tá na hora da gente falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é um cashback token? Ué, vocês já devem estar acostumados com o que é cashback de maneira geral. Então, cartões de débito, crédito, entre várias outras operações financeiras, te dão um certo cashback, que em português talvez significaria dinheiro de volta ou retorno do dinheiro. Basicamente, eles pegam um percentual do que você gasta, meio, 1%, 2% do que você gasta numa certa operação. Claro, quanto maior risco, quanto mais cara essa operação, maior a margem, portanto, maior o cashback que as empresas podem te dar, ou os entes financeiros. Então eles pegam uma margem disso e te devolvem em créditos para você poder consumir. Mais prático do que isso, sei lá, você comprou uma geladeira que custou 3 mil reais, aí você ganhou 1% disso de volta, então você tem direito a gastar 30 reais, que seria 1% dos 3 mil, com quaisquer outras coisas dentro daquela mesma loja. Ou, caso quem esteja te dando cashback seja a operadora do cartão, a Bandeira, Mastercard, Visa, por exemplo, você pode usar esses 30 reais para qualquer outra compra, contanto que utilizado no cartão dessas empresas. Então, basicamente, ele é um retorno do capital, ele te devolve uma parte do que você comprou, mas ao mesmo tempo é uma técnica de fidelização. Por quê? Quando você recebe uma parte dessa grana de volta, a primeira coisa que você pensa é com o que eu vou gastar essa porra dessa grana, né? O que mais eu tenho para poder comprar? Será que eu posso fazer uma compra casada? Eu comprei algo de 3 mil, mas tem mais alguma coisa de 100, 200 reais que eu queira comprar, que eu posso usar uma parte desse cashback? Então é uma maneira deles te incentivarem a gastar mais. É a versão do mercado privado de incentivar o consumo. Ou melhor, é a maneira certa, né? Porque o mercado está abrindo mão de um percentual da margem dele para te fazer gastar mais com os produtos que ele tem. E não tem absolutamente nada de negativo nisso. Eu honestamente não sei com qual velocidade as empresas vão adotar cashback tokens, né? Que nada mais seriam do que uma operação igual que vocês estão acostumados, que não mudaria absolutamente nada, mas que te daria tokens de cashback ao invés de créditos financeiros. Existe alguma diferença na prática entre os dois? Não. Existe uma diferença na tecnologia e na proteção. A diferença é que, se você tem uma bandeira Visa, Mastercard, que está te dando esse benefício para você gastar em outras coisas com o cartão deles, feito isso na blockchain, provavelmente você pode utilizar em qualquer compra na blockchain. Não precisa ser com o cartão deles, ou não precisa ser no crédito, nem nada disso. Então essa é a primeira vantagem, tá? Mas o que eu estou querendo falar para vocês não é para enumerar as vantagens de um cashback dentro da blockchain, e sim para que vocês entendam o porquê que talvez essa operação seja muito interessante para nós, tá? Tá na hora da gente falar um pouquinho do mercado imobiliário, da Vitacom, etc.
Eu falei num podcast de hoje, mas eu vou deixar um pouquinho mais sucinto e talvez melhor explicado aqui. Vamos supor que você quer investir num imóvel. Você tem algumas opções. Eu vou enumerar 3 opções aqui, tá? Ou você pega o seu dinheiro, compra o seu imóvel à vista, ou 2, você financia esse imóvel, ou seja, dá uma entrada e paga, usando os juros a mercado, as parcelas durante o tempo, o que vai te fazer comprar 3, 4 imóveis ao longo do tempo. Ou você aluga esse imóvel. A gente pode debater aqui sobre o que significaria se você tivesse esse dinheiro à vista, se você poderia conseguir uma melhor proposta nesse imóvel para que ele ficasse mais barato, ou se valeria mais a pena você pegar esse dinheiro e investir num fundo imobiliário, que é diretamente relacionado a imóveis, e com essa renda te permitiria alugar aquele mesmo imóvel e ainda sobrar grana. Esse é um debate muito normal que as pessoas enfrentam, sejam pessoas normais ou pessoas que estejam se consultando com qualquer pessoa que seja especialista no mercado. Se você vai numa imobiliária, numa incorporadora, num stand de vendas, esse é um possível debate que pode ser colocado na mesa. Ô filho, você poderia não latir, de preferência? Por que você não sobe aqui? Enfim. Ainda assim, voltando pro ponto aqui, independentemente da facilidade de você entender esses pontos, a questão é que eu sinto que a gente está preso na mesma lógica há muitos anos já, né? E essa lógica, essas decisões acabam dependendo de coisas que estão fora do nosso controle, entre elas, inflação, taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que faz com que os entes financeiros calculem quanto que você vai pagar de juros anualmente em relação ao empréstimo ou financiamento que você pediu. Quanto maior esses juros básicos, mais você vai pagar, ou, na prática, mais apartamentos você vai pagar ao longo do tempo. Quanto menor esses juros, melhor para fazer esse financiamento. Vale fazer um pequeno parênteses aqui para dizer que a nossa taxa básica de juros é gigantesca, tá? Então a gente está falando de o mundo inteiro tá com uma inflação altíssima, tentando controlar isso com taxas de juros um pouco mais altas, falando de 3,5%, 3%, 4% ao ano. Brasil, 13,75%. É por isso que o Brasil é o paraíso de investimento de rentista internacional. Ok. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver porque se você está preso, assim como todos nós, nessa mesma lógica, o Cashback Token ele traz um ponto a mais para você considerar. E tá aí um ponto extremamente interessante, que libera 1 zilhão de oportunidades. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor o que eu tô querendo dizer aqui. Existem vários players do mercado que não entendem ainda, né? E aí, com exceção da CoinLivre, que tá trazendo opções sensacionais para vocês, mas que não entendem ainda como criar tokens que aproveitem, vamos dizer assim, do mercado imobiliário. Porque, de fato, hoje você não pode ter tokens que te deem direito a uma propriedade. Mas já existem maneiras de tokens te darem direito à lucratividade de uma propriedade, aos dividendos de um empreendimento imobiliário. Ou, se você quiser, um percentual do aluguel que esse empreendimento está fazendo. Sem que isso seja caracterizado como um security token, que é algo que a gente sabe que não poderia ser ofertado a público. Mas mesmo assim, a gente está falando de tokens que te dão acesso à rentabilidade. Um utility token de cashback, ele te dá direito a uma coisa completamente diferente. Deixa eu explicar o que a Vitacom fez, porque é genial. Vamos lá. Você compra um imóvel da Vitacom e você, no momento da compra, independentemente se você comprou à vista ou financiado, você recebe um cashback token, ou seja, um percentual do valor que você pagou em tokens dentro da sua carteira, que você, no caso deles, não pode vender, mas você holda aquilo, e aquilo te dá direito a alguma coisa. Que coisa é essa? De novo, no caso da Vitacom, o exemplo é muito legal, porque os prédios novos da Vitacom, se vocês têm acompanhado as últimas legislações que têm a ver com a maneira como as incorporadoras e construtoras podem construir dentro da cidade de São Paulo, dependendo das zonas, dos bairros, etc. Você vai ver que muitos desses prédios novos são obrigados a ter, dentro do seu andar térreo, estabelecimentos comerciais. Então, né, você vai ver vários prédios que no térreo você tem vários comércios. E aí as residências ou escritórios começam a partir do primeiro andar para cima, por exemplo.
Então, qual foi a ideia que a Vitacom teve? Bom, já que a gente tem que monetizar esses andares, por que a gente não cria um cashback token que dê direito à rentabilidade desses andares? De que forma? Já que eles acreditam que eles não podem, de fato, entregar, sei lá, o primeiro andar tem sei lá quantas lojas, essas lojas estão fazendo 50 mil por mês de valor de locação, e vamos dividir entre os proprietários dos apartamentos. Eles não acham que isso é possível de ser feito, porque, de novo, tem a regulação sobre o que um token pode ou não dar direito. Eu discordo. Porém, olha a ideia. Eles falam, bom, e se a quantidade de tokens que você tem no momento da compra do seu apartamento te desse direito a um desconto no seu condomínio equivalente à quantidade de dinheiro angariado dentro desses aluguéis e contribuições desses negócios? Então, basicamente, se esses negócios por mês pagam 50 mil reais por prédio, a conta do prédio mensal é de 500 pau de contas, em vez de 500 vai ser 450, isso dividido entre os moradores vai ficar mais barato para todo mundo. Ou, numa segunda maneira, não seria dividido de maneira igual, mas esse desconto de 50 pau seria um desconto representativo de todos os tokens distribuídos e dependendo da porcentagem que você tivesse desses tokens, isso descontaria para você, por exemplo, dentro do teu condomínio, teu valor de condomínio. Essa é a ideia da Vitacom, que já é genial, mas eu vou adicionar algumas outras aqui. Isso poderia ser utilizado se esses tokens fossem vendáveis, por exemplo, para você comprar os tokens dos seus vizinhos, para poder ter mais poder de voto, por exemplo, nas decisões de condomínio, para você poder trocar esses tokens por investimentos em coisas que você acha que são favoráveis dentro do seu prédio, para que esses tokens fossem descontados para poder antecipar qualquer tipo de, não sei, obra, projeto que você achasse viável. Caso um prédio fosse uma DAO, por exemplo, e as pessoas pudessem decidir sobre tudo que vai acontecer lá dentro, quem seria contratado, se vai ter ou não manobrista, você poderia exercer o poder que você tem, dado a quantidade de tokens que você tem ou o valor que eles têm, para poder opinar sobre assuntos que você achasse relevante. Isso é muito interessante. E tudo que eu falei até agora nem tem oportunidade financeira. Imagina se a gente pensar nessa venda secundária de tokens, na compra de influência pelos condôminos. Ou, se você preferir, até se esses tokens realmente significam não só o valor deles, mas um desconto no condomínio, você poderia vender para outros condôminos ou outras pessoas até, para que elas tivessem direito a esse desconto e esse desconto tivesse um valor monetário. É claro para mim que há uma diferença no valor do token a ser comprado e do desconto na prática a ser aplicado. E essa diferença de valor, esse spread, poderia ser de fato comercializado entre entes, sejam eles condôminos no mesmo prédio ou investidores externos. Uma pessoa poderia facilmente comprar um direito a um desconto de 50 mil reais por 30, por exemplo, 40, se alguém tivesse disposto a vender, porque essa pessoa disposta a vender não está usufruindo desse direito a um desconto. Por exemplo. De qualquer maneira, isso desbloqueia muitas coisas relevantes para uma operação que todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe o que é pagar um aluguel, pagar um condomínio, pagar um IPTU. Esse dia a dia, ou a frequência com a qual você realiza essas operações, também abre para a gente a possibilidade de conversar sobre: se existisse a possibilidade de você ter um desconto no teu condomínio, você aceitaria? E se essa possibilidade não te custasse nada a mais? E se você tivesse 2 apartamentos iguaizinhos, de 2 construtoras diferentes, você gostou dos 2, tá comprando eles na planta, sei lá, ou tá comprando eles prontos. Se um deles, eles são iguais, tá? Te desse direito a esses tokens, que entre outras coisas podem te dar desconto no condomínio, você pode morar nesse apartamento ou pode usar como investimento. Não faria mais sentido? E por último, se você é uma pessoa que não pode comprar um apartamento, não tem esse dinheiro todo, que, como a gente já falou várias vezes, estivesse pensando em comprar um centésimo de um apartamento, você não tem R$1 milhão para comprar um apartamento, você tem R$10 mil. E na blockchain você pode comprar essa fração. Você não estaria mais contente se mesmo com essa fração pequena você não tivesse também equivalentemente uma fração desses tokens e ter esse benefício? Seja para ceder, comercializar ou exercer, a partir do momento que esse condomínio, que esse apartamento estivesse entregue. Vamos pensar sobre isso? Será que essa ideia da Vitacom não é muito mais foda do que a gente tinha imaginado?
Valeu pela audiência, muito obrigado. Deixa as questões aqui de vocês. Vamos debater mais sobre isso. Eu só tô abrindo essa ideia. E eu falei do mercado imobiliário, mas explodam isso para tudo. Os cashback tokens, os exemplos que eu dei, serviriam para qualquer mercado, não só para o imobiliário. Beleza? Aqui vamos.